Falando de cirurgia plástica. Oferecimento Fabrício Ferreira, a arte em cirurgia plástica. Então nós falando faz uma pausa no nosso assunto sobre liquidações, o impulso na hora das compras e conversa um pouquinho sobre cirurgia plástica. Falando de cirurgia plástica com o Dr. Fabrício Ferreira. Vamos lá. Tudo bem, doutor Fabrício? Tudo bem. Tudo bom de novo aqui, toda quarta-feira. Hoje é a redução e levantamento das mamas. Isso. E a gente estava conversando durante o intervalo. É diferente do que eu colocar um silicone ou fazer um outro tipo de intervenção nas mamas? É porque, na realidade, o uso do silicone, ele tem como objetivo aumentar as mamas e melhorar o formato das mamas. Tá. E na redução e no levantamento, o objetivo é você reposicionar a mama, remover o excesso de pele, caso haja, né? Tá. E para aquelas pacientes que se sentem desconfortáveis em função ao excesso de mama, promover essa redução. Tá. Mas esse up, né, de silicone ainda tem redução de mamas? Como é que é a demanda? Ainda tem sim. Na realidade, a gente trabalha muito com o desejo da paciente, com complexos, com situações que vêm desde a adolescência, quando a mulher, caso haja hipertrofia da mama, já passa a vivenciar isso. Então, e é uma coisa que chama muita atenção, porque a paciente que procura a redução de mama é aquela paciente que, normalmente, não é uma regra, né? 3, 4 anos, acaba se arrependendo e muitas acabam procurando para colocar prótese depois. Então tem que pensar bem? Tem que pensar bem, até porque hoje o padrão de beleza adotado tem sido mamas de maior volume. Quanto geralmente, assim, faz de conta que a gente está falando um pouquinho de silicone para levantar. Na realidade, quantos ml, assim, as mulheres estão utilizando hoje em dia? Olha, até alguns anos havia uma tendência muito grande das próteses de, que eu digo, dígito 2, né, 200, 250. Hoje a gente está tendendo muito para as próteses de dígitos 3 e 4, 300, 350. Olha só, quando a gente fala em levantamento, em a questão da redução, são aspectos que a mama caída ou pós-amamentação? Como é que funciona o desejo? Na realidade, a gente trabalha... mulher? Isso, por exemplo, é um exemplo, um desenho de uma mama com hipertrofia, né, onde a gente observa que a posição da areola e da papila ela está abaixo do que seria o seu padrão normal. Okay. A gente vê que não está centralizado. Isso é um grande motivo de queixa das pacientes. Outra, a gente observa que ela sai um pouco da linha da axila, né? Aqui o plano ela mostrando... fica distanciada ali? O local onde a gente separa, né? Olha como a gente observa como a mama invade a axila, né? Perfeito. No slide seguinte, a gente observa a relação do músculo com a glândula mamária e o nosso local de abordagem, né? Onde a gente trabalha aquele volume glandular e promove a sua fixação àquele músculo que é o músculo grande peitoral. Até nessa questão, a amamentação está preservada, as glândulas mamárias, uma possível... Depende muito da gravidez? genética da paciente, qualidade de pele, mas com certeza a gravidez ela interfere demais nessa relação de volume. E se nós fizermos antes da gravidez? Olha, na maioria dos casos, com o passar do tempo, há uma recanalização desses ductos. Há uma tendência que a mama volte a apresentar essa recanalização e que a paciente possa voltar a amamentar. Perfeito. Nós temos alguns outros slides. Hoje o nosso assunto aqui na questão da cirurgia plástica com o Dr. Fabrício é a redução e o levantamento das mamas. Aqui é uma alusão ao que a gente faz, que não é bem isso, assim, do ponto de vista técnico, mas seria como se fosse uma fixação dessa glândula ao músculo, né? Não, é imaginário, né? É imaginário, né? E não, aqui, não fica aquele suporte. Não fica aquele suporte. E aqui a gente observa uma das técnicas mais utilizadas hoje, que seria, ela tem um formato de fechadura, onde a gente encaixa a areola numa posição mais superior e depois a gente promove um fechamento dessa região inferior, como se fosse na costura se diz como se fosse uma pence, né? Que é esse movimento de reposicionar a região inferior da mama. Cicatriz existe, né? As cicatrizes existem, num padrão que a gente chama que é o T invertido, Tá. que circula a areola, tem uma vertical mediana e uma horizontal Olha no como sul. ficou diferente. Até a postura, né, da paciente muda, a questão da postura da coluna. Porque o grande volume mamário, ele interfere muito na postura da paciente. E aqui a gente observa um diagrama mostrando esse reposicionamento da areola e a remodulação da mama. Perfeito. Agora, essa questão toda envolve muito tempo de... o diagnóstico, foi feito diagnóstico.
tem o exame prévio, tem os exames para cirurgia. Leva muito tempo até eu fazer uma cirurgia dessas? Não, na realidade, sim. O que normalmente se pede, um padrão de exames para uma paciente que vai ser submetida a uma abordagem na mama, seria um ultrassom para os pacientes jovens, né? E mamografia para aquelas pacientes acima dos 40 anos. Acima dos 40 anos, ó. Essa imagem, doutor Fabrício. Com essa imagem eu procurei ressaltar um pouco a importância da circulação na cirurgia da mama, e isso muito, principalmente nas pacientes fumantes. A importância da circulação para um bom padrão de cicatriz, para um bom padrão de forma e posição da mama. Certo, e essa? Aqui é uma demonstração da técnica nítida, né? Difundida pelo Dr. Pitangui, que na realidade você faz a remoção de toda aquela região inferior ali do polo da mama, sobe a areola e depois reposiciona essa areola, e aquele é o padrão da cicatriz. Aí não tem aquele efeito T, né? Que você citou no... Tem o T. Ele circulando a areola, é que a região horizontal do T a gente não vê porque ela está escondida no sulco. No sulco. Agora que eu vi, tá pontilhadinho lá. Isso, tá pontilhadinho. E as mulheres ficam felizes? Né? Normalmente as pacientes ficam bem felizes. Claro que assim, uma das coisas que nesse tipo de cirurgia mais incomoda a paciente é a cicatriz. Sim. E o padrão das cicatrizes ele tem que ser discutido muito intensamente com a paciente, principalmente levando-se em consideração etnia, levando-se em consideração tabagismo, idade, nutrição. Tá. Tudo isso aí interfere no resultado. Até você falou, né, que tem pessoas que têm uma dificuldade maior de cicatrização. Os negros principalmente. As pacientes negras, elas têm uma tendência maior a ter cicatrizes que fujam um pouco do padrão ideal. Assim. Mas é completamente viável, né? É completamente viável. Nossa, desde que a bacana. paciente saiba dessa possibilidade, né? Desde que ela esteja ciente que o resultado vai depender muito desse padrão. Joia. Doutor Fabrício, ótimo, toda quarta-feira falando aqui de cirurgia plástica com o doutor Fabrício, qualquer situação, né, encaminhe um e-mail para nós no falandosc@tvcom.com.br, acesse o site do doutor Fabrício. Na próxima semana? A gente vai falar de prótese glútea. Prótese glútea, que é, como diz, a preferência nacional? É a preferência nacional. É isso? Então tá. A gente continua, doutor Fabrício vai nos deixar, volta na quarta-feira que vem, e o nosso assunto